Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei para vocês fazerem na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o processo de industrialização. Vimos o que é indústria, o trabalho artesanal e a manufatura, e vimos a evolução da indústria moderna e como que a indústria moderna ela se caracteriza. Página 83. Número 1. O espaço urbano e o espaço rural representados são usados da mesma maneira? Pede para fazer a análise de uma imagem, né, que está nesta página, e demonstra o espaço urbano, um espaço com estrutura urbana e um espaço rural. Não, pela observação da paisagem, a gente pode identificar que o espaço urbano ele é utilizado para habitação e circulação das pessoas, e que o espaço rural ele é utilizado para a plantação, para o desenvolvimento agrícola e também, gente, para a pecuária, tá? 2. Na sua opinião, há 100 anos, a paisagem observada era a mesma? Por quê? Não, com certeza não. A gente tem que compreender que as paisagens, principalmente as antrópicas, que são aquelas construídas pelo ser humano, elas mudam com o tempo. E mesmo as naturais também, gente. O ser humano ele está constantemente fazendo intervenção no espaço geográfico, adaptando este espaço às suas necessidades. E mesmo quando o ser humano não faz essa interferência, os fenômenos naturais transformam essa paisagem. De modo que, certamente, a paisagem observada não era a mesma há 100 anos. As áreas urbanizadas se expandiram muito no último século. As cidades, elas cresceram muito, né? Tanto que a população urbana, ela é muito superior à população rural. Podemos, inclusive, supor que não havia casas, nem ruas pavimentadas na paisagem observada, que possivelmente era completamente rural. E a gente observa também uma menor arborização, né? Para fazer a construção de casas, de prédios, de indústrias, é preciso desmatar. Então, acaba causando um grande impacto ambiental. Página 86. Qual é a matéria-prima das panelas produzidas pelas artesãs? Bom, a página 86 tem um texto falando sobre o trabalho artesanal em Vitória, no Espírito Santo. Falando que este trabalho artesanal é a fabricação de panelas de barro, né? É um trabalho predominantemente feminino, e que este trabalho ele usa ferramentas rudimentares. O que é isso? É de ferramentas mais antigas. E o conhecimento ele é passado de geração para geração. Na número 1, está perguntando qual é a matéria-prima das panelas produzidas pelas artesãs. É a argila, né? É a argila, o barro, que elas vão modelar e dar origem às panelas. 2. Quem compra estes produtos? São comprados principalmente por turistas. Lembra que eu falei para vocês que o artesanato ele é importante fonte de renda e ele gera renda, inclusive, por causa do turismo. 3. Você classificaria essa atividade como artesanato, manufatura ou indústria? Por quê? Artesanato, né, gente? O artesão, ele conhece todas as etapas do trabalho, é um trabalho realizado de forma manual e um trabalho realizado com ferramentas simples. 4. Como a tradição indígena chegou até as paneleiras de goiabeiras? Explique. Os colonizadores portugueses e os descendentes de africanos escravizados se apropriaram da tradição indígena e passaram este conhecimento de geração para geração, até chegar às paneleiras de Goiabeiras. Goiabeiras é um bairro, tá? 5. No município onde você mora, há atividades similares à retratada no texto? Converse com os colegas. A atividade retratada no texto é uma atividade artesanal. E sim, gente, em todas as regiões do Brasil, né, existe o trabalho artesanal. E esse trabalho artesanal, inclusive, ele pode ser realizado com materiais reciclados. Para reaproveitar esses produtos que seriam descartados, que iriam para o lixo, e transformar em outros produtos. E, inclusive, a renda de muitas famílias é em cima desse tipo de artesanato. Página 87. Número 1. Explique por que a industrialização modificou profundamente o espaço geográfico.
A industrialização, gente, ela causa uma transformação muito rápida no espaço geográfico. A indústria moderna criou máquinas, tratores, escavadeiras, novos materiais como o concreto e novas técnicas de construção que modificaram as paisagens numa proporção nunca vista anteriormente. A indústria também expandiu as fontes de energia. Fontes de energia são a energia utilizada, né? Mais poluidoras, além de fabricar uma quantidade imensa de produtos cujas embalagens estão em boa parte destinadas ao lixo. Então, a indústria ela vai proporcionar maior consumo, né? O consumismo, e vai acabar tendo como consequência maior acúmulo de lixo, maior geração de resíduos sólidos, de lixo. 2. A expansão da atividade industrial aumentou enormemente os bens à disposição das pessoas. Máquinas diversas, geladeiras, rádios e televisores, telefones, automóveis, aparelhos de ar-condicionado e etc. No entanto, ela incentiva o consumismo e produz impactos negativos no meio ambiente. Em duplas, conversem sobre os aspectos positivos e negativos da atividade industrial. Depois, compartilhem com a turma o que conversaram. Isso poderia ter sido feito individualmente, né, gente? Mas os aspectos positivos, a gente pode destacar a elevação do padrão de vida, a redução da mortalidade geral e infantil, a alimentação mais farta em comparação com o passado, antes da mecanização do campo, ou seja, a mecanização do campo permitiu uma produção maior. Entre os negativos, a intensa poluição do ar, das águas, dos solos, além do elevado grau de consumismo. Consumismo, gente, é aquele consumismo quando a pessoa consome sem ter real necessidade daquele produto, o que gera resíduos e de utilização, muitas vezes predatória dos recursos naturais, ou seja, predatória de forma intensa, sem se preocupar com as consequências para o meio ambiente. Página 90. Explique por que a indústria de bens de produção também é conhecida como indústria de base, porque ela é a base para outras indústrias. As indústrias de bens de produção transformam matérias-primas em outros produtos que são utilizados por outras indústrias. 2. Comente a importância da indústria de bens intermediários. A indústria de bens intermediários ela é importante porque ela vai fabricar equipamentos e maquinários que vão ser de extrema importância para a utilização em outras indústrias. 3. Sobre a indústria de bens de consumo, cite o que dê 3 exemplos de bens de consumo duráveis e 3 de bens de consumo não duráveis que você utiliza no seu dia a dia. Aí é uma pergunta mais pessoal, né, gente? Mas a indústria de bens de consumo é aquela que produz diretamente para o consumo. Como exemplo de bens de consumo duráveis, nós podemos citar geladeira, carro, computador, eletrodomésticos em geral, né? Eletroeletrônicos, móveis. Bens não duráveis, roupa, alimentos, medicamentos, calçados, dentre outros. 4. Cite 2 exemplos de recursos obtidos a partir da indústria extrativa: petróleo, minério de ferro, manganês, bauxita. São vários. 5. Observe o mapa abaixo e depois responda as questões. O mapa que está pedindo para vocês observarem é este: Mundo, países mais industrializados em 2015. A gente pode observar pela legenda quais são os países mais industrializados: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia. Quais são os 5 países mais industrializados do mundo? Onde eles se localizam? Estados Unidos da América, no continente americano, China, Índia e Japão na Ásia e Alemanha na Europa. Quais são os países mais industrializados da América Latina? Da América Latina nós temos países mais industrializados: o Brasil, o México e a Argentina. 6.
Muitos estudiosos consideram como desenvolvidos os países industrializados. Você concorda com essa interpretação? Por quê? Troque ideias com os colegas. Então, gente, a industrialização em si não quer dizer um país desenvolvido, porque nós estudamos no capítulo anterior que o país, para ele ter um bom desenvolvimento, tanto econômico e social, né, a gente tem que analisar não só a renda, mas também os aspectos sociais. Então, se existe concentração de renda, se existe poucos investimentos nos setores sociais, este país, por mais que ele tenha um nível elevado de industrialização, as condições socioeconômicas da população serão ruins. É necessário analisar outros fatores, como os indicadores sociais. Um país industrializado que possui alto grau de concentração de renda, onde os impostos não são convertidos em benefícios para a sociedade, pode ter um atraso muito grande em relação ao desenvolvimento social. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos dar continuidade sobre a industrialização. Vamos continuar com a indústria e energia. As indústrias, gente, elas necessitam de muita energia. A energia é a capacidade de realizar um trabalho. Essa energia, ela vai ser chamada de fontes de energia. Por que fontes de energia? Vai compor a matriz energética. São diversas fontes energéticas: petróleo, carvão, a hidrelétrica, a eólica, dentre outras. São as fontes de energia que permitem aos seres humanos produzir e multiplicar a sua capacidade de trabalho. São exemplos de fonte de energia: a força muscular humana, a força de animais de tração, como o cavalo, como o boi, a madeira, o carvão, o petróleo, entre outros combustíveis que fornecem calor ao ser queimados, o vento, a água corrente, cuja força pode ser usada para movimentar máquinas e fornecer energia. Até a Revolução Industrial, gente, quando não se utilizava máquinas, a principal fonte de energia era a força muscular e a força dos animais. A partir da Revolução Industrial, a principal fonte de energia que vai ser utilizada até a indústria automobilística será o carvão mineral. A partir daí, novas fontes energéticas elas vão surgir. Por exemplo, o petróleo, o gás natural, a água e o átomo, né, energia nuclear, além, é claro, do carvão mineral. Como eu disse para vocês, com a Revolução Industrial, o carvão ele vai ser intensamente utilizado, o carvão mineral. Porém, com a introdução da indústria automobilística, o petróleo ele vai ser uma fonte de energia muito utilizada. Desde as últimas décadas do século XX, tem crescido o uso de energias alternativas ou renováveis. O que quer dizer isso? São aquela fonte energética, gente, que não é finita, que não vai acabar, que não vai se esgotar. Diferente das fontes energéticas não renováveis, como o petróleo, como o carvão, como o gás natural, que são fontes energéticas não renováveis, são fontes energéticas finitas, que vão se esgotar. Essas fontes energéticas, elas demoram milhares de anos para se formar na natureza. Então, quando esgotar essas fontes, acabou. Então, vai nos restar apenas as fontes energéticas renováveis: hidrelétrica, eólica, biomassa, etanol. As energias alternativas, além de serem renováveis, produzem menores impactos ambientais negativos. O que quer dizer isso? As fontes energéticas não renováveis, de origem fóssil, né, elas causam muita poluição no meio ambiente, causam muita poluição no ar, intensificando, inclusive, o aquecimento global. Matriz energética brasileira. Matriz energética, lembrando, são as fontes de energia utilizadas por um país.
são as fontes de energia que este país utiliza nas suas atividades econômicas, como a indústria, a agricultura, a residência, transporte, dentre outros. É o que oficialmente se chama de consumo primário de energia, ou seja, a utilização de energia em suas variadas formas, eletricidade, combustíveis, lenha ou carvão para aquecimento. Quando um país, gente, ele faz uso de fontes de energéticas renováveis, ele considera-se que este país ele utiliza energia limpa. Quando ele faz uso de energia não renovável, de fonte energética não renovável, disse que ele utiliza fonte de energética suja. Essas fontes energéticas consideradas suja ou não renovável são de origem fóssil, tá? Vamos fazer a análise aqui da matriz energética do Brasil e matriz energética do mundo. A gente pode observar que 36,5% da matriz energética brasileira é do petróleo e seus derivados, e 5,5% do carvão mineral, ou seja, em torno de 42% da matriz energética brasileira é de fontes não renováveis, sendo que cerca de 58% é de fonte renovável. Em relação ao mundo, a gente pode observar que 33,2% é petróleo e seus derivados e 28,1% é carvão mineral. Então, mundialmente falando, a matriz energética mais utilizada são de fontes não renováveis. O Brasil ele se destaca porque a fonte energética do Brasil, a matriz energética mais utilizada no Brasil é a matriz energética renovável, como a gente pode ver, com destaque para a hidráulica, a energia elétrica gerada nas usinas hidrelétricas. E embora o país, gente, o Brasil, ainda utilize grande concentração de energia elétrica, de fontes energéticas não renovável, ele se destaca porque grande parte da sua matriz energética é renovável. Outro importante avanço rumo à matriz energética renovável tem sido a ampliação dos parques eólicos, que produzem eletricidade a partir da força dos ventos. No Brasil, a energia eólica ela não tem tanto destaque assim, mas está em progressiva implantação dos parques eólicos no Brasil. Em 2016, gente, entrou em vigor um acordo que se chama Acordo de Paris. Esse acordo ele prevê a redução de gases poluentes, né, da emissão de gases poluentes, para limitar o aquecimento global até 2 graus. O Brasil se comprometeu em fazer essa limitação de 37% até 2025, tendo como base o ano de 2005, e de 43% até 2030. São várias as estratégias que podem ser utilizadas. São várias as estratégias, gente, que podem ser utilizadas para reduzir a emissão de gases poluentes. Entre essas estratégias, temos aumento da participação da bioenergia na matriz energética, o cumprimento do Código Florestal, ou seja, a redução do desmatamento, a redução de queimadas, aumento na participação de energias renováveis, são consideradas energia limpa, restauração, o reflorestamento, né, de grande área, ampliação de medidas de eficiência energética e o uso de tecnologias limpas no setor industrial, além da melhoria na infraestrutura, como transportes rodoviários e no transporte público em áreas urbanas. Por que nos transportes públicos? Para que as pessoas utilizem mais o transporte público e utilizem menos o transporte particular, seus veículos particulares. Assim, vai haver uma menor emissão de gases poluentes em função dos veículos. A industrialização no Brasil. Em
Industrialização, gente, é o processo de implantação de indústrias em um determinado país, em uma determinada região. Esse processo industrial no Brasil, ele vai ter início nas últimas décadas, né, do século XIX, no final do século XIX. Nós vimos que a industrialização ela transforma profundamente o espaço geográfico, vai alterar a parte da natureza original, vai predominar um ambiente mais humanizado, mais urbanizado. As cidades elas vão crescer, a urbanização ela está intimamente relacionada ao processo industrial. Vão surgir, né? Vão ser construídos prédios, pontes, viadutos, edifícios, residências, vai haver o asfaltamento de vias. Então, isso é característica de um processo industrial, de um país que está se industrializando ou de um país industrializado. A industrialização no Brasil, ela vai de fato se intensificar a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas, porque vai haver uma política de substituição de importações, ou seja, ao invés de comprar, o Brasil vai começar a fabricar os seus próprios produtos. Os principais fatores que vão propiciar a industrialização no Brasil são três, os principais. A acumulação de capitais. Por quê? Vamos lembrar da economia do país. Nos séculos XVI e XVII predominava a cana-de-açúcar. No século XVIII predominou a extração de ouro e de pedras preciosas. No século XIX, gente, a principal fonte econômica do Brasil vai ser a lavoura de café, que vai se desenvolver principalmente no estado de São Paulo, na região sudeste. Então, a região sudeste já vai contar com uma estrutura mais ampliada em relação às outras regiões. Então, a acumulação de capitais vai ser proporcionada pela exportação de café, que era a principal atividade econômica no país no final do século XIX e na primeira metade do século XX. O dinheiro que foi obtido, né, a partir da exportação de café, ele vai ser investido no processo de industrialização. Vai haver também a substituição gradativa do trabalho escravo pelo assalariado, que vai acontecer com a vinda de imigrantes para trabalhar nas fazendas de café do estado de São Paulo a partir de 1870 e que vai continuar com a abolição da escravatura em 1888. A mão de obra nas fábricas modernas, gente, é uma mão de obra assalariada. O que quer dizer isso? A pessoa, ela trabalha, ela vende a sua força de trabalho por um salário. Um outro fator também é o crescimento do mercado consumidor interno. Por que o mercado consumidor ele é importante? Bom, tem indústria, está fabricando produtos, a fabricação em uma quantidade maior, precisa de pessoas para comprar esses produtos. Então, o mercado consumidor ele vai ser extremamente importante. Concentração industrial. O que quer dizer isso, gente? A concentração industrial é a localização de fábricas, de indústrias em uma mesma região, em um mesmo local, proporcionado por alguns fatores. Ou seja, essas indústrias vão usar infraestrutura, vão usar matriz energética, vão utilizar meios de comunicação, e a região que oferecer uma melhor infraestrutura é a região que vai se tornar mais atrativa para a instalação dessas indústrias. Isso aconteceu no estado de São Paulo, como nós já dissemos, né? Na região centro-sul do Brasil também. A cidade de São Paulo se tornou a mais industrializada do país, beneficiou-se também pela sua posição geográfica, como se constituiu em um ponto de passagem obrigatória das mercadorias produzidas no interior do estado para o Porto de Santos. São Paulo expandiu-se com o intenso comércio e o desenvolvimento do setor bancário ligados principalmente ao café. A cidade de São Paulo ela vai concentrar de maneira expressiva o volume de capital obtido pela exportação de café.
A industrialização brasileira ela vai se iniciar com a produção de bens não duráveis, né? Que é aqueles bens de consumo que se esgotam rápido, e posteriormente, por volta de 1930, vai se preocupar com a produção de bens não duráveis, que é quando vai se implantar no Brasil as indústrias de base, principalmente as siderúrgicas. Nos anos de 1950 veio a indústria automobilística, que até hoje é a principal atividade industrial do país pelo volume, principalmente pelo valor de sua produção. Com o tempo, grande concentração de indústrias na cidade de São Paulo foi atingindo os municípios vizinhos, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, dando origem ao ABCD paulista e à Baixada Santista também. Posteriormente, gente, nós vamos ver que essa região ela vai atrair várias empresas multinacionais. O que quer dizer multinacionais ou transnacional? São aquelas empresas que têm atuação global, são aquelas empresas que estão localizadas em vários países. Desconcentração industrial. A desconcentração industrial é o processo das indústrias se espalharem pelo território. Essa desconcentração industrial ela vai acontecer principalmente a partir de 1970. Quais são os problemas que vai levar a essa desconcentração industrial? A deseconomia de escala. O que é a deseconomia de escala, gente? São problemas que os grandes centros urbanos eles vão enfrentar, desde elevados impostos até problemas em relação a questões ambientais, a congestionamentos, a problemas de segurança, poluição, dentre outros. Então, as indústrias, as multinacionais, não vão ver vantagem em se instalar nessas regiões. E são regiões também onde o salário ele é mais alto, principalmente na região de São Paulo, onde existiu grande atuação do Sindicato dos Trabalhadores. Então, na década de 60, a cidade de São Paulo dava mostras de certo esgotamento e havia até os anos 1970 uma procura por novas instalações industriais nos arredores. A partir de 1980, essa realocação dos investimentos industriais prosseguiu tanto para o interior do estado de São Paulo quanto para outros estados da federação. Um outro fator também, como eu falei para vocês, que vai contribuir para a deseconomia é a atuação de diversos sindicatos de trabalhadores na região. Outro fator que vai explicar a desconcentração industrial vai ser a guerra fiscal, vai ser os fatores locacionais, como eles são chamados. São aqueles fatores que são atrativos para as indústrias se instalarem em determinado local. E esses fatores atrativos, esses fatores locacionais, eles podem gerar a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal é quando dois estados ou municípios vão disputar para atrair novos investimentos. Como assim? Os estados e municípios eles vão disputar para ver quem oferece mais vantagens para as indústrias. Como assim mais vantagens? Isenção de impostos, são vantagens, terrenos baratos, ou até a doação desses terrenos pelo poder público, instalações elétricas e de água, asfalto, telefonia, entre outros. Uma indústria, gente, para ela se instalar em determinado local, ela vai analisar, né? É analisado toda a infraestrutura da região, desde o mercado consumidor, a mão de obra disponível, até os meios de transporte e meios de comunicação. Neste mapa aqui, a gente consegue analisar a distribuição espacial da indústria brasileira. A gente observa que existe uma concentração na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Embora, gente, esteja havendo uma desconcentração industrial, São Paulo, o estado de São Paulo, é o estado que ainda concentra maior nível de industrialização.
Como nós já vimos, a indústria ela causa imensas transformações no espaço geográfico, desde o processo de urbanização nas cidades até no campo. Nas cidades, como existe grande parte da população vivendo nos centros urbanos, as transformações no campo vão acompanhar. A mecanização da lavoura vai ser extremamente importante para a produção de alimentos, para atender toda essa população urbana. Vamos finalizar por aqui a nossa aula, para não ficar muito extensa, né? Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, páginas 96, 97, 98 e 99. O número 1 da página 96 pode ser feito individualmente. A letra A do número 2 da página 97 também pode ser feito individualmente. Não precisa fazer a letra B deste mesmo número. A letra C do número 1 da página 98 não precisa ser feita. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.